Bom dia, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, no meu óculos, no meu chapeuzinho. Se você gostar desse conteúdo aí, dessa mensagem, vocês dá um joinha, compartilhe também com seus amigos. E também, se vocês não é inscrito no canal, se inscreva, né? Para poder proclamar essa mensagem a outros lugares. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Só vou ler um textinho aqui pequeno de São Mateus capítulo 28, verso 20, verso 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam os discípulos. Outra Bíblia fala assim, ide, por todo mundo. Aqui fala assim, portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todos o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui é quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou isso aos discípulos, né? Em outras traduções diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus falou isso? Porque a nossa função como cristão aqui nessa terra é pregar o evangelho. Por quê? Porque quando nós pregamos o evangelho, nós salvamos outras pessoas. Agora eu quero dizer para você uma coisa, não é fácil nós tomarmos essa decisão. É difícil. Mas aqui a promessa de Jesus que ele estaria conosco. Agora eu pergunto, mesmo Jesus estando conosco, ele vai nos abençoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é repleta de nomes de pessoas que trabalhou nesta obra. Por exemplo, nós somos pessoas que nós temos que consagrar nossa vida para nós ser usado por Deus para salvar outras pessoas. Aí você fala assim, mas o evangelho é difícil, a gente corre risco de morte. Mas Jesus não veio lá do céu e deixou tudo lá e veio aqui para morrer por nós, uma morte triste, uma morte de cruz, uma morte humilhante, uma morte dolorosa. Por que que eu agora não fazia o mesmo por ele? Por quê? Nós não temos motivo nenhum para negar isto. Aí, aí nós vamos agora dar uma analisada. Por exemplo, todos os discípulos menos João. A Bíblia não revela como João morreu, mas fala que ele ficou 100 anos, mais ou menos. Não sei, não sabemos quantos anos João viveu, mas ele morreu de morte natural, a Bíblia não revela. Mas os outros não. Pedro morreu crucificado, Tiago morreu a espio da espada, Paulo foi decapitado, foi degolado, cortada a sua cabeça na guilhotina. Nós temos os outros depois deles, né? João Hus, Jerônimo, foi pendurado num poste queimado vivo. Só que tudo isso Deus tem um propósito. Será que Jesus não estava com ele ali na hora? Jesus estava lá com ele. O Jerônimo estava com Paulo, estava com Pedro, estava com Tiago, estava com. É,
Estevão morreu apedrejado, Jesus estava, ele viu Jesus no céu, ele viu o trono, viu Jesus sentado. Então Jesus estava com ele. É assim como estará conosco se nós enfrentar esse trabalho. Aí você fala assim, mas como que Deus livrou Daniel da cova dos leões, livrou Sadraque, Mesaque da fornalha? Sim, Deus tinha um propósito para eles. Qual era o propósito de Daniel? Porque Daniel, ele era um dos 120, chefe de 119 príncipes, governadores. Ele era o rei Dario colocou ele como chefe de todos. E eles não queriam. Primeiro, Daniel era escravo, lá de israelita, escravo. Estava na Babilônia. Então eles achavam demais que Daniel tivesse o poder sobre eles. Mas porque Daniel tinha um posto firme ali na palavra de Deus, ele era um homem firme, fiel, eles fizeram um documento lá contra Daniel, lá, e o rei caiu na bobagem de assinar e carimbar que ninguém adorava outro Deus ali senão o rei. Então, por isso que Daniel foi poupado. Para dar uma lição no rei Dario, que só o Deus do céu que era Deus, não o rei. Porque ali ninguém podia adorar outro Deus por 30 dias, a não ser o Deus. O Deus Dario, ele era Deus ali naquele momento, por 30 dias. Aí por isso Deus poupou Daniel para mostrar que o Deus do céu era o Deus verdadeiro. Um outro episódio foi também os 3 hebreus, que colocaram o nome deles Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Misael, Azarias e Ananias. Os nomes deles verdadeiros. E agora eles iam ser jogados na cova jogados na fornalha ardente. A cova dos leões é Daniel. Então eles iam ser jogados na fornalha, aquecida, tanto que ele foi jogado. Mas por que Deus poupou? Para dar uma lição no rei Nabucodonosor, que Deus era o Deus. Rei Nabucodonosor achava-se Deus, ele era o Deus que mandava em tudo. E forçou o povo a adorar uma imagem. Toda de ouro, né? E o povo prostraram, mas 3 não prostrou, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi chamado para lá, para eles não mostrar, falar para ele por que eles não estavam adorando. Aí o rei ainda fez mais uma coisa, deu uma segunda chance para eles, que não podia ter dado. A palavra de rei não voltava atrás. Deu uma segunda chance. Como que cristão é poderoso, né? Ser verdadeiro, ser fiel, a gente tem poder. Faz o rei voltar atrás. E o rei voltou. E deu uma segunda chance. Mas eles não quiseram a segunda chance. Eles disseram assim, rei, se Deus quiser, eles nos livram da fornalha. Está no capítulo 13 de Daniel. Se Deus quiser, eles nos livram. Mas se ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar a sua imagem. Isso é fé. Isso é pessoas entregues para Jesus. E eles entraram na fornalha e Jesus entrou junto. Por isso que aqui fala assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus vai estar conosco. Mesmo que nós morramos, Deus está conosco. Deus vai estar. Jesus vai estar conosco. A promessa dele. Então nós não tem nada que temer. O que nós temos é anunciar essa palavra. Anunciar essa palavra. Não importa o que vai acontecer. Jesus disse, ide. Ele não falou, vocês. Mas depois ele disse, aqui vocês vão ser injuriados, se você ler o capítulo 24, as pessoas, ia acontecer muita coisa errada contra o povo de Deus. E nós estamos prestes a acontecer. Aí nas notícias que eu vejo aí das pessoas, não é alarmismo, é pessoas que
é que agora nos Estados Unidos já está acontecendo que para eles decretar o decreto dominical, lá, lá na estátua do rei foi um decreto, tudo era por decreto, né? O Dario, um decreto, para não adorar a Deus, outro Deus a não ser Dario por 30 dias, um decreto. Ele assinou o decreto, é um decreto. Nabucodonosor também fez um decreto que ninguém adoraria outro Deus a não ser a imagem dele. Era um decreto. E nós estamos esperando aí um decreto. Então, você hoje não quer pregar o evangelho? Você vai pregar, que hoje está na facilidade, né? Tem direitos de você falar em qualquer lugar aqui no Brasil, né? E outros países da América do Sul. Agora lá para fora, né? Estados Unidos ainda tem, não é tanta liberdade igual nós temos aqui, mas nós temos liberdade. E nós não aproveitamos essa liberdade. São liberdade religiosa. Mas essa liberdade religiosa vai acabar, está pertinho de acabar. Porque agora os sindicatos já estão unindo lá com as leis, com os governantes dos Estados Unidos, para dar o decreto dominical lá nos Estados Unidos. Quando o decreto sair lá, aí sim, aí vai expandir para o mundo inteiro. Porque nós sabemos que é taxado os Estados Unidos como a segunda besta, com o povo que guarda o domingo, né? E nós não temos outra alternativa. O sinal da besta é a guarda do domingo, não é outro, não é chip, não é nada disso, não é código de barra, não é cartão de crédito, não é nada, é o decreto dominical que vem para decretar o dia de guarda como. O que é que eles estão achando que tem que fazer? Porque o clima está, a camada de ozônio está derretendo, e porque nós temos que cuidar, aí temos que parar um dia, temos que ter um dia da família, as famílias têm que ficar em casa, não pode trabalhar, mas o dia tem que ser domingo, né? Os governos ela já estão pedindo lá que colocar os 10 mandamentos em todas as esquinas, todas as praças dos Estados Unidos, mas o quarto mandamento é domingo. Né? Então está caminhando para tudo muito rápido, né? Então aí o que nós estamos esperando? Diz eles que até 2030 terá um governo mundial, um governo que manda no mundo inteiro. Isso porque um governo, da onde é que vem esse governo? Lá dos maiores, lá do Vaticano, né? Junto com os Estados Unidos, por isso é que fala que a besta vai ressuscitar, vai voltar, né? Vai ter uma imagem, então e assim por diante. Você vê que Apocalipse 13 fala de uma imagem, né? Da besta, né? E aí lá tem um decreto que ninguém compra e nem vende a não ser aquele que tem o sinal da besta. É um decreto. Lá é o decreto. O Apocalipse 13 é o capítulo que ainda falta cumprir. Ele falta cumprir. Não cumpriu nada dele ainda. Só que aí a gente vê que o povo que vai ser fiel a Deus, guardadores do sábado, esse sim está dentro das leis de Deus, os 10 mandamentos. Mas nós temos que sair, meus carinhos, sair de proclamar no nosso bairro. Quando Jesus disse, ide na sua cidade, ele falou para aqueles que moram aqui em Soretama, aqui no Espírito Santo, ide para toda Soretama, pregar o evangelho, sai no seu bairro. Igreja do Alegre, prega no seu bairro. Igreja Central, prega no centro da cidade. Igreja do Salvador, prega aí. Oi, igreja tal, Linhares, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Sai do seu canto, vai pregar o evangelho, né? São Paulo, vai para os bairros pregar o evangelho, né? E assim por todos os lugares.
né? Sair do seu canto, vai lá, ide, vai, sai, levanta e vai. Esse é o nosso trabalho, não é outro trabalho. Aí nós vemos aí outra coisa muito interessante que vai ter que acontecer, porque se você não pregar o evangelho agora, vai ter que pregar que agora é a facilidade de pregar, vai ter que pregar na dificuldade, se você quiser. Agora muitos não estão acostumados com a dificuldade, vai largar os caminhos de Deus e pular para o outro lado, né? Pular para a bandeira do inimigo de Deus, que é Satanás. Então nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Se você não fazer isso hoje, você vai fazer depois. Se quiser se salvar, vai ter que fazer, trabalhar. Senão você pula de lado. Você não pode ficar em cima do muro, ou estar de um lado ou do outro. Então, pregar o evangelho é muito importante para nós, para salvar outras pessoas e a nossa salvação também. Nós estamos aí para fazer esta obra, usar os seus recursos, né? Os seus grupos de pessoas, né? O grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, e aqueles que também falam no YouTube, falar sempre a verdade, mostrando a pregação do Evangelho. Espero que Deus te ajude nesta manhã de sábado e faça isso antes que seja tarde demais. Você está muito cuidadoso com os seus afazeres, esquecendo que lá no mundo tem pessoas precisando de receber essa mensagem. E a responsabilidade é nossa. Não é de Deus, é nossa. Não é do pastor, é nossa. Todos juntos, pastor, membro, levanta do banco. Você acha que o tempinho que você fica na igreja aí, sentado no banco, está valendo alguma coisa? Não, o nosso trabalho é pregar o evangelho, né? Então eu convido vocês a todos a saírem dos seus cantos, da sua zona de conforto e pregar o evangelho. E até o próximo vídeo, tá bom? E dá o seu joinha.